abrir esse culto com uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Já no início da humanidade, quando o primeiro casal tem dois filhos, Caim e Abel, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então, eu quero discernir essa palavra com você aqui, que essa palavra tem umas coisas importantíssimas. Já no início da Bíblia, no início da humanidade, que aqui nós vemos uma história de mais de 1000 anos, de milênios, como se diz, e nós ainda estamos até hoje sonhando com uma sociedade justa, uma sociedade de homens justa, uma sociedade de homens aonde não haja violência, nem inveja, nem ira, nem maldade, não é? Mas nós vemos que, olha, quantos anos se passaram, e esse povo aqui, mesmo o próprio Deus falando diretamente com eles não ouviram a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou que a porta é estreita. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, as pessoas não querem mudar a sua vida, tomar uma atitude séria e aceitar o que Deus fala. Nós vemos aqui o contrário do que se prega nas igrejas hoje. Hoje não, desde sempre, desde quando foi criada a primeira igreja aqui na Bíblia, e lá no livro de Êxodo, nós vemos uma igreja vendendo o reino de Deus. A igreja da época de Jesus vendia o reino de Deus, mas sempre houve na terra verdadeiros cristãos. Sempre houve na terra verdadeiros adoradores. Sempre houve na terra homens que preferiram o caminho de Deus, que lutaram contra as suas dificuldades, contra o seu temperamento, contra o seu gênio, contra a pressão da sociedade. Nós temos o exemplo de Jeremias, que foi chamado de profeta chorão, porque ele quando tinha uma visão de Deus e que via que ia vir uma sentença sobre aquele povo,
o sofrimento que o povo ia ter, e ele pregava, mas ele via que o povo não ia aceitar a pregação, ele chorava de tristeza, né? Nós vemos o caso do apóstolo Pedro, que teve grande dificuldade de se converter, né? Então, assim somos nós também. Por isso que Deus te traz a igreja, por isso que você tem que entender a importância que é você ler a Bíblia, vir à igreja e se render a Deus. E aqui a Bíblia nos mostra duas pessoas que acreditavam em Deus, que falavam com Deus, que vêm trazer a sua oferta para Deus, e Deus aceita a oferta de um e não aceita a oferta do outro. E a Bíblia aqui explica por quê. Porque o outro achou que era só trazer a oferta, mas Deus, junto com a oferta, Deus quer o arrependimento, Deus quer obras boas, Deus quer que você procure fazer obras boas. E Deus fala para Caim que as suas obras eram más, as obras de Caim eram más. Caim era invejoso, de inveja do seu irmão, né? Isso é, inclusive, a Bíblia diz que a inveja é um espírito, são demônios que colocam esse sentimento na gente. E muitas vezes nós somos tomados por esse espírito da inveja. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu não sei se já aconteceu com você, que você sentir inveja de alguém. Quando você vê uma pessoa que faz tudo errado, e você vê que você está com dificuldade, você está sem dinheiro, as coisas não estão dando certo para você. Aí você vê aquela pessoa que faz tudo errado, dando certo para ela, já tem uma corzinha, já até meio com uma raiva, não é? Mas esse é um sentimento do inferno, porque aquele que crê em Deus, aquele que tem fé em Deus, ele espera em Deus. O outro, que tem as obras más, esse lá na frente, ele vai cair. Lá na frente a vida dele não vai dar certo. No mínimo que vai acontecer, como Jesus falou, você já tem o seu galardão. Tem um galardão só aqui na terra. Não tem o melhor, que é ter corpo espiritual, ter vida eterna e viver no reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo se alegrava, mesmo quando estava apanhando, quando ia gratuitamente pregar a palavra de Deus e apanhava, ou era preso, ele se alegrava, porque ele tinha certeza do reino de Deus. E aqui também, nós vemos Deus dando uma direção para Caim. Isso acontece muito conosco. Eu, por exemplo, sou muito vítima disso, porque eu tenho um gênio ruim, eu tenho uma herança genética ruim. Isso é uma maldição genética. A Bíblia aqui vai falar da maldição genética e vai falar da maldição hereditária. Aqui, por exemplo, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Você já viu que às vezes tem dia que você está bem, você está alegre, até acorda alegre, tudo certo. De repente alguém fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa que não te agrada, você fica irado e o teu semblante descai. Até para cumprimentar os outros na rua é difícil. Quando você vai cumprimentar os outros, você cumprimenta, você até força um sorriso, porque dentro de você não está rindo. Dentro de você está com o semblante descaído. Isso acontece com você? O que Deus fala aqui? Quando acontece isso com o ser humano, Deus fala assim: olha, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se você lembrar que você é um servo de Deus, você é uma pessoa chamada por Deus, você tem um privilégio aqui na terra de ser chamado para pertencer ao reino de Deus. Se você lembrar disso, pela fé, você vai se lembrar dos versículos bíblicos, que são vários que Deus te dá, e você naquele momento vai arrancar aquele sentimento do seu coração, vai lutar contra aquele sentimento de você, vai lutar contra aquele pensamento do inferno,
porque diz aqui, ó, e se não fizeres bem, se você não lutar contra isso, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Muitas vezes, numa briga de casal, por exemplo, quando entra aquele sentimento ruim, que já descai o semblante, que entra a ira, chega-se até a morte. Aqui no caso, a inveja levou o irmão a matar o outro. Às vezes, uma discussão de um casal chega à morte, não é? Chega a separação, chega um agredir o outro, um amaldiçoar o outro, um odiar o outro, e assim nós fazemos isso por quê? Porque não estamos tendo fé no reino de Deus. Essas coisas, diz a Bíblia, que são coisas para os outros fazerem, é para os gentios, é para o ímpio, para o pecador, não é para o servo de Deus, não é para aquele que é chamado. Por isso que diz aqui, ó, que você tem que dominar. Você tem que dominar. O cristão é chamado para dominar a si mesmo. Por isso que às vezes, viu, irmão Alex, às vezes a gente faz jejum. Tem muita gente que acha que não precisa jejuar. Tem muita gente que acha que não precisa fazer voto com Deus, não precisa fazer propósito com Deus. Tem muita gente que acha que não precisa ir no monte. Tem muita gente que acha que não precisa se fechar no quarto e orar. Por quê que precisa? Porque nós somos fracos. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você muitas vezes, você é uma pessoa boa, você quer fazer o bem, você acorda querendo fazer o bem, você acorda cheio de bondade, mas no final do dia você faz o mal. E na maioria das vezes as pessoas que você ama. Por quê? Porque a carne, ela é fraca. Não tem valente aqui na terra, não tem forte aqui na terra, não tem, porque a própria Bíblia diz que todos foram destruídos da glória de Deus, todos pecaram. A Bíblia diz que nós somos fracos. Você tem que entender isso. Você é fraco, você só é forte quando você está agarrado com a palavra de Deus, você só é forte quando você tem fé em Deus, você só é forte quando você ama a Deus, aí você é forte. Por isso que Deus, Ele nos chama a uma dependência completa dEle. Porque você, uma vez que entregar a sua vida de verdade para Deus, seu coração para Deus, como o irmão disse que lança o teu pão sobre as águas, o que acontece? Você, na hora da sua fraqueza, você vai lembrar da palavra de Deus, você vai lembrar de Deus, e você com certeza vai vencer, porque Deus vai falar: olha, meu filho está sendo exprimido, o meu filho está passando pela água, o meu filho está passando pelo fogo, o meu filho está passando pelo deserto, o meu filho está sendo oprimido agora pelo inimigo, oprimido pelo amigo, oprimido pela família, oprimido pela esposa, oprimido pelo esposo, mas eu vou dar o alívio, eu vou trazer a vitória. Por isso que a Bíblia conta tantas histórias maravilhosas e fantásticas, e, por exemplo, que com um grito o muro de Jericó caiu e o povo de Deus venceu. Quando o povo de Samaria estava lá desesperado, passando fome, estavam comendo já as crianças, porque naquele tempo o cidadão ficava 3 anos rodeando uma cidade, acampava-se em volta daquela cidade, ninguém podia sair para pegar comida lá fora, e você morria de fome. Deus apenas botou um pensamento na cabeça do inimigo, o inimigo escutou um barulho enorme e fugiu, não precisou de tampar uma flecha, não precisou dar um tiro. Por isso que Deus mostra esses milagres na Bíblia, por quê? Para você entender que Deus é todo poderoso e Ele pode te dar um futuro. Não fica olhando para o seu umbigo,
Não fica igual o cavalo de charrete, olhando assim, ó. O cristão, ele tem uma visão de longo alcance. O cristão é aquele que pensa no futuro, lá na frente. Ele visualiza a pátria celestial, que é a maior promessa. Ele busca a vitória com Deus. Então, e aqui nós vemos que por nada o irmão mata o outro, e no final ele é amaldiçoado. A geração de Caim toda é amaldiçoada. Não é? E muitas vezes a gente lê a Bíblia, meu irmão, e não dá importância para esse tipo de coisa, né? E a gente vai caminhando. Eu estava vendo hoje, eu quero gravar, uma hora vou passar os programas que eu assisto, eu quero gravar, mostrar para vocês aqui. Eu preguei há pouco tempo aqui sobre aquela palavra dizendo que o inferno não existe. E muitas pessoas não acreditam nos demônios, apesar da Bíblia inteira falar de demônio. Se você não acredita em demônio, não acredita, não está acreditando na Bíblia. Não é? Eu estava assistindo um programa de um serial killer lá nos Estados Unidos, recente agora, um cara bonito, bem de vida, casado com filho, e ele simplesmente passava num lugar deserto, ele via alguém caçando ou pescando sozinho, ele tinha longe, pelas costas, nem via quem que era, ele não tinha contato com a pessoa. Ele atirava no rifle dele e matava a pessoa e ia embora. Era um tiro certeiro. Ele atirava no peito da pessoa, pela frente e pelas costas, com um fuzil, bala desse tamanho. Matou várias pessoas. Você vê que ele não tinha contato nenhum, não era um estuprador, não era nada disso. Entrevistaram ele, quando pegaram ele, espremeram ele tudo quanto é jeito. Ele não falou nada. Mas ele falou uma coisa, e que ninguém compreendeu, e até hoje as famílias estão querendo uma resposta dele. Ninguém compreendeu o que ele falou. Ele disse o seguinte: uma voz me fazia fazer isso. Eu passava e via a pessoa, e uma voz mandava: mata. Então você vê o diabo caçando, mas as pessoas não acreditam. Eles ficam procurando uma teoria humana. E a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E lá no livro de Efésios, diz a Bíblia assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma das coisas que você precisa de entender, que Deus tem grandes tesouros para nós. Deus tem sabedoria para nos dar. Deus falou: quando te faltar sabedoria a respeito do reino de Deus, ou até a sabedoria humana também, você pedir para Ele, que Ele te dá. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando que a gente tem que buscar os dons de Deus. E nós vemos aqui que a fé é um dom de Deus. Então nós temos que pedir a Deus esse dom. Reconhecer perante Deus que a nossa fé é pequena e que nós precisamos de ter uma fé sobrenatural. Você tem que sempre pedir a Deus: falou, Senhor, eu tenho que ter uma fé sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque a sua fé tem que ser muito forte, porque você é muito perseguido. Você já vem, nós já viemos contaminados, porque nós somos gentios. Os nossos pais não adoravam a Deus. Você não recebeu uma educação de berço para adorar o Deus da Bíblia. Você pode ter recebido uma educação de religião, mas a educação, por exemplo, que recebeu Samuel,
os filhos de Samuel, vai para fora, pessoas que eram educadas dentro da palavra de Deus. Então nós já temos uma luta maior, que dentro de nós não há essa cultura de adorar a Deus, essa cultura de servir a Deus, não é? Então você tem que clamar a Deus por uma fé sobrenatural. Outra coisa que você precisa de clamar a Deus é pelo dom do amor. O dom do amor. Porque a Bíblia diz que sem amor ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem amor. E já que o mandamento mais importante do primeiro é amar a Deus, nós precisamos desse dom. E você tem que pedir a Deus. Você não pode se conformar com o amor que você sente por Deus, nem pela palavra de Deus. Você não pode se conformar. Você vê, por exemplo, aqui, ó, quantas cadeiras vazias na igreja. Mas quantas pessoas eu convidei? Eu convidei várias. Eu passo a semana inteira convidando as pessoas. Elas não vêm. Por quê? Porque não tem amor. Não tem amor pela palavra de Deus, não leem a Bíblia, não tem amor pela palavra de Deus, não tem amor pela casa de Deus, não querem conhecimento de Deus, não querem compromisso com Deus, não querem andar com Deus. E principalmente na nossa igreja, que nós não baseamos a nossa fé em milagres, nós baseamos a nossa fé na salvação. Nós pregamos a salvação. Por exemplo, Jesus curou o cego. Cadê ele? Jesus ressuscitou Lázaro. Tem igreja que só prega milagre. Lázaro estava morto, havia mais de 3 dias enterrado. Jesus vai lá e ressuscita ele. Eu te pergunto, cadê ele? Está aí? Aquele milagre foi só para converter o coração duro das pessoas. Mas depois ele morreu. O que adianta você receber um monte de milagre e a igreja só vai atrás de milagre e você não ganhar a salvação? E a salvação vem pela verdade, vem pela nossa conversão, vem pela mudança, como Deus diz ali no livro de Gênesis. Quando Deus começar a aceitar a sua oferta, quando a sua oferta vier de coração puro, quando você procurar fazer coisas melhores, ser uma pessoa melhor, Deus vai começar a aceitar a sua oferta e você vai começar a entrar no reino de Deus. Uma coisa que eu me admiro é que essas pessoas, esses pais de santo, essas pessoas que acreditam no espiritismo aí, macumba, esses crentes aí, que acreditam em pastor curandeiro, cheio de visão. O que eu me admiro é que esses caras não acertam o mundo da Mega Sena. Eu fico impressionado. O cara fez tudo, sabe tudo, escolhe tudo. Entendeu? Mas ele não consegue acertar o mundo da Mega Sena. De vez em quando dá para perguntar para um. Esses dias um amigo meu com um problema e ele perguntou para mim, eu falei, vai lá na igreja, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos buscar o conhecimento de Deus, Deus soluciona o teu problema, Deus traz a tua mulher de volta. Aí ele falou assim, mas a tua igreja tem revelação? Então agora está numa campanha numa igreja ali, 5 quinta-feiras, que Deus lá tem revelação. Não é? A maior revelação aqui na terra é a Bíblia Sagrada. É o próprio Deus falando, é a boca de Deus, por isso que esse livro é vivo. Essa é a maior revelação. Não que eu não tenha esses dons, graças a Deus, Deus me usou várias e várias vezes, Deus me deu várias revelações, visões, e eu acredito que ainda, quando estiver vivo aqui na terra, Deus ainda vai me dar muitas revelações, muitas visões, mas eu sei que nada disso importa.
Jesus curou 10 leprosos, só um que agradeceu, não é? Então, Deus me mostrou que a minha preocupação tem que ser essa. Se Deus trouxer alguém na minha frente que Ele queira me usar para curar essa pessoa, ou para dar uma revelação para essa pessoa, para que ela possa se converter, né? Como Deus já me usou várias vezes em vários sinais, prodígios, mas isso é coisa de Deus, não é por causa disso agora que eu sou um milagreiro, entendeu? O dia que eu começar a ser milagreiro, a primeira coisa que eu pedi para Deus, os 6 números da Mega Sena. Então, irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Hebreus, no capítulo 11, capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 35 em diante. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante, que diz a palavra de Deus assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entendeu o que Deus está falando aqui? Deus está deixando claro que você não pode rejeitar a confiança que você tem em Deus. Você não pode deixar a confiança que tem em Deus ser abalada. Que você precisa de paciência e procurar fazer a vontade de Deus, porque você tendo paciência fazendo a vontade de Deus, a promessa vai ser alcançada. Mas que promessa? Você pode falar assim, mas que promessa? Deus não fez nenhuma promessa para mim? No dia que Deus colocou a Bíblia na sua mão, Deus fez uma promessa para você. Leia lá, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, e você vai ver a promessa de Deus ali. Ela é para você. Pode ler, chega em casa e lê Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que aquilo ali Deus falou para você. E aí diz assim, ó: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quanta gente recua da fé, Deus nos abandona. Quando você esquece ser cristão, ser cristã, você recua da fé, Deus te abandona. Deus não tem prazer em você. Deus te deixa, por quê? Porque você não está crendo nele. Versículo 39: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Versículo capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia explica o que é a fé. Tem gente que, para ter fé em Deus, precisa de um lenço ungido, precisa de óleo. Eu mesmo já enterrei óleo. Eu me converti na igreja e eles tinham fé em óleo. Até hoje tem fé em óleo. Então a gente enterrava o óleo no monte, ficava um mês, 2 lá, para ele ficar ungido. E eu imaginava que quando eu chegasse no altar aqui, eu abrisse aquele óleo e ia ouvir uma explosão de milagres. E todo mundo que eu passasse aquele óleo ali ia ser curado, ia sair rico, entendeu? Até que Deus me mostrou que a fé não é em coisa material. Não é? A fé é naquilo que você não vê. Por isso que Jesus falou: Deus é Espírito. E o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Você não precisa de questionar Deus de provar. Ah, o Senhor tem que provar para mim que isso existe. Você precisa que Deus te prove que Ele existe. O que eu quero dizer para você nessa noite: você quer ser um adorador? Você quer realmente ser um amigo de Deus? Você tem esse desejo no seu coração? Se você não tem, eu vou te dar uma solução. Peça a Deus para Deus te dar esse desejo. Eu, por exemplo, sempre peço a Deus para que Deus aumente o meu amor por Ele, porque senão eu não alcanço um amor sobrenatural. Eu fico agarrado toda a vida nas coisas, eu fico nadando e toda a vida estou morrendo na areia. E quando eu leio o livro de Atos, por exemplo, eu vejo a vida do apóstolo Paulo, eu fico com vergonha de mim mesmo. Quando eu leio 2 Reis, eu vejo a vida de Eliseu, de Elias, eu fico com vergonha de mim, meu relacionamento com Deus. E essa promessa está a todos, sem exceção. Aí eu pergunto para você, eu quero que você pergunte para você, depois da sua casa: o que você quer com Deus? Qual é o seu objetivo com Deus? Você vai ficar achando que Deus é só uma força, e Ele vai vir para lá e você vai vir para cá? Ou você tem uma esperança real, uma esperança sincera de alcançar a amizade de Deus, o amor de Deus, alcançar o reino de Deus? Você tem que fazer essa pergunta para você não ficar perdendo tempo acreditando em vão em Deus e muitas vezes diminuindo o tamanho do seu Deus, desprezando o que Ele tem para você. Por isso que Deus falou: não dê pérolas aos porcos. Deus está te dando pérola. A Bíblia diz que o reino de Deus é um tesouro que você pode comprar. Não há nada mais precioso aqui na terra do que o reino de Deus. Não há nada mais de material mais precioso do que a Bíblia. Se você não entender isso, você não der valor a isso, vai ser difícil para você. É o que acontece: as pessoas vão na igreja, muitas vezes se batizam, leem a Bíblia e ou vai ser falso pastor, ou vai ser falso crente, ou então vai largar. Vai largar. Aqui, Jesus chegou para os discípulos, ele estava pregando um monte de discípulos. Os discípulos falaram: não, mas o senhor está falando essas coisas aí, não tem condição de ouvir isso não, é? Jesus falou: vocês querem ir embora? Pode ir. Um monte foi embora. Imagina, com a pregação de Jesus, um monte foram embora. Aí Jesus perguntou para Pedro, falou: você também quer seguir eles? Pode ir. O apóstolo Pedro falou: não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro foi esperto pra caramba. Pedro, João, Tiago. E aqui diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tem gente que não acredita que é Deus que fez a terra e tudo quando ela há, mas ele também não consegue te provar uma outra teoria. Prova, a ciência prova que o homem veio do macaco. O macaco evoluindo, e hoje nós somos a ele. Mas eu estou procurando uma pessoa que é metade macaco, metade homem, que está, não achei até agora. Ninguém que é metade macaco, metade homem. Engraçado que o macaco continua macaco, não consegue nem fazer um óculos para ele. E diz aqui no versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Viu o que a Bíblia fala aqui? Se você não acreditar que Deus existe,
Não adianta. Você não vai agradar a Deus. Entendeu? E que é Ele que quer te abençoar, Ele que quer te ver feliz, Ele que quer te dar um futuro e te dar a vida eterna. Então, meus irmãos, o que eu posso te dizer é que Jesus falou que não ia ser fácil realmente. Você, para poder deixar o reino de Deus entrar dentro de você, você tem que lutar contra o mundo, meu amigo. Não se iluda, não é simples não. Jesus foi perseguido, os próprios irmãos de Jesus acreditaram nele. O apóstolo Pedro foi perseguido, Paulo foi preso, perseguido, Estevão foi apedrejado pela igreja, não é? Mas, como Jesus falou, tem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da perdição. O caminho da bênção é só a fé em Deus, é só através da Bíblia. E você tem que entender que sem fazer propósito com Deus, sem fazer voto, sem a luta em casa, que nós temos também uma cultura religiosa de quê? Vai no domingo na igreja. Vai no domingo na igreja. Chega lá ainda para ficar reparando a roupa dos outros. Foi essa cultura que nós tivemos. É uma cultura infeliz. Infeliz. Minha família todinha era religiosa e foi todinha destruída pela religião. Eu não sei como é a tua família, como é que foi a tua família, mas se você analisar certinho, você vai ver que a religião, ela foi covarde com a sua família, ela foi cruel, porque ela devia ter ensinado os teus pais de pequenininho a adorar o verdadeiro Deus, a ter compromisso com Deus, a ter compromisso com a verdade, a ter compromisso com a família. Uma religião onde o sacerdote bebe e fuma, qual o exemplo que ele vai dar para alguém? E anda armado, bebe, fuma e anda armado, qual o exemplo que ele vai ser para a tua família? Uma religião onde a palavra de Deus, o ensinamento mais importante da vida do ser humano, era falar uma língua que você não entendia. E aí ficava só mandando você repetir um monte de bobeira, um monte de palhaçada, sendo que a própria Bíblia diz que a gente não pode ficar fazendo repetição vã. Falar com Deus é conversar com Deus naturalmente. Moisés conversava com Deus naturalmente. Isaías conversava com Deus naturalmente. Amós conversava com Deus naturalmente. Elias conversava com Deus naturalmente. Todos os homens de Deus conversavam com Deus naturalmente, como se conversa com uma pessoa. E é triste. O pior bandido que eu acho que pode ter na terra, a pessoa mais cruel que pode ter na terra para mim, não é aquele que mata o corpo, não. É aquele que vem e mata a alma. Aquele que te convence que Deus é o que eles pregam, esse Deus que eles pregam, que não te deixa conhecer o Deus da Bíblia. Isso aqui ele tinha que conhecer de criança, já nascer absorvendo essa cultura, não é? E eu lamento, quando eu olho para trás da minha vida, quando eu me lembro dos meus irmãos, quando eu me lembro do meu pai, quando eu me lembro da minha mãe, eu lamento, corta o meu coração, quando eu me lembro do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada, corta o meu coração, porque a religião foi tão cruel com eles que se tornaram irreversíveis. Não adianta você pregar mais para eles. Contaminou tanto. É igual esse falso profeta, é uma desgraça tão grande, para a humanidade, que ele é igualzinho essa energia nuclear aí. Uma vez que você for contaminado, pode esquecer. Não tem remédio que te tire aquilo ali. Infelizmente,
infelizmente. E você entenda isso, que Deus está te dando uma oportunidade na sua família. Muitos na sua família morreram, não tiveram a oportunidade que você está tendo de se basear na Bíblia Sagrada escrita na tua língua. Deus está te dando essa oportunidade, meu irmão. Não faça como Caim, não. Não faça como Caim, não. Toma uma decisão contra aquilo que vem do inferno na sua cabeça, contra o pensamento ruim que vem na sua cabeça. Não importa se ele vem de dentro de você, pelo seu gênio ruim, ou se ele vem do inferno. Não importa. Não aceite. Assuma o reino de Deus, entregue o teu coração para Deus e aprenda a amar a Deus. E a luta é sua.